Bem-vindos para mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a nova taxação do petróleo russo, pessoal, imposta pelo governo americano. Tem um projeto aí no Senado americano que já, dos 100 senadores, 80 senadores já assinaram a adesão. Senadores republicanos e democratas estão a favor da taxação do petróleo russo. Para quem compra, vai ter uma tarifa aí de 500%, pessoal. É muita coisa. Isso aí vai atingir principalmente o Brasil. Por que vai atingir o Brasil? Porque o Brasil é um dos maiores importadores de diesel russo, tá? O Brasil não tem diesel aqui dentro, então tem que importar esse diesel lá da Rússia, infelizmente. Hoje tiramos petróleo aí, o recorde foi batido em 2021 de 7.700 metros de profundidade. 7 km de profundidade. Nós vamos lá no mar e tiramos o petróleo, mas não somos capazes de refinar esse petróleo e transformar em diesel, infelizmente. Nós não fazemos hoje o básico, que é poder refinar nossa gasolina e nosso diesel aqui dentro, infelizmente, mais uma vez. Porque não se sabe, né? Ou se sabe, claro, incompetência de quem está dirigindo o nosso país, das pessoas que estão lá na Petrobras hoje, planejando o futuro da empresa e tal, e como seria aqui o refino desses derivados de petróleo, infelizmente. Mas não se espante, não é só nós que estamos nessa aí não, tá? Tem países europeus, mesmo países atingidos indiretamente ou diretamente pela essa guerra, porque a intenção dos americanos é o quê? É tirar uma forma que subsidia essa guerra, porque quando os países estão comprando petróleo e gás russo, estão subsidiando a guerra, estão ajudando a bancar essa guerra indiretamente. Os americanos querem cortar essa fonte de renda dos russos, então o que eles querem fazer? Querem bater uma tarifa bem alta, que é para o pessoal não comprar esses combustíveis da Rússia. E eu vou ler um texto aqui da CNN, inclusive, que saiu aqui, um artigo, e que fala aí de alguns países da Europa, que são países atingidos aí diretamente até ou indiretamente pela essa guerra, que continuam comprando petróleo e gás russo, tá? Eu vou ler um pedacinho desse artigo para vocês, tá? É bem rapidinho, mas para vocês terem uma ideia. Países europeus também seriam alvo das tarifas. Mesmo assim, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou na segunda-feira seu apoio à medida. A União Europeia propõe reduzir o teto do valor do barril de petróleo russo, que pode ser importado pelos países do G7 atualmente em $60. Quando essa sanção foi adotada, em dezembro de 2022, o barril se aproximava dos $86. Hoje está em torno de $64. Entre os membros da União Europeia, França, Espanha, Bélgica, Holanda e Portugal compram gás natural liquefeito da Rússia. Itália, Grécia, Hungria, Eslováquia e Bulgária importam gás natural. Hungria e Eslováquia, cujos governos apoiam o autocrata russo Vladimir Putin, ainda recebem petróleo por oleodutos. Bulgária, República Tcheca, Hungria, Eslováquia e Finlândia usam reatores nucleares fabricados pela Rússia, que dependem do combustível específico que os russos produzem. Em 2022, primeiro ano da guerra, em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, o Brasil importou 15 milhões e 900 milhões de metros cúbicos de óleo diesel da Rússia. Em 2023, 14 milhões e no ano passado, 14 milhões novamente. Só a importação no ano passado soma 7 bilhões de dólares, pessoal. Mas não é só o Brasil, infelizmente. Tem muitos mais países importando esses combustíveis, tá? E olha, para vocês viram um exemplo aqui, né? Tem países que dependem, como a Finlândia, depende de usinas nucleares da Rússia, tá? E, claro, depende também do combustível para essas usinas nucleares. Então, a dependência da Rússia é muito grande sobre alguns países, tá? E o país que mais incentivou essa independência,
que mais fez para isso acontecer foi a Alemanha, infelizmente. A Alemanha foi o país que mais bateu em cima de energia verde e tal, mais tentou aí eliminar, aliás, tentou não, eliminou todas as usinas nucleares. Hoje os caras se arrependem profundamente disso aí. Tanto é que a energia lá passou a custar até 500% mais caro, tá, em alguns momentos para a Alemanha, tá? Justamente por quê? Porque acabou com as usinas nucleares, infelizmente. E a Alemanha foi o país que mais incentivou e é o país que mais está sofrendo com isso aí hoje em dia, porque agora tem que gastar dinheiro com a guerra e ver alguns países vizinhos aí consumindo combustível até hoje, ajudando a sustentar essa máquina russa. Agora, o Brasil, nós não sabemos o que pode acontecer. Que tem outros países que vendem esse diesel? Claro que tem. Agora, será que vai conseguir chegar no preço da Rússia? Ou será que interessa para esses países venderem aí mais ou menos num preço que compensa o Brasil? Então são coisas que o Brasil vai ter que lidar, claro, e vai ter que fazer investimento para fazer o refino desse petróleo aqui dentro. Porque não é só o russo. Não é só o óleo russo, o diesel russo, também tem a gasolina que nós importamos aí de outros países. Então tudo isso aí pesa aí na balança comercial e tal. E claro, a Petrobras tem que cobrar mais caro porque afinal de contas compra um combustível já pronto para já colocar no tanque do motorista aqui no Brasil, do consumidor. Então tudo isso aí eleva muito o preço dos combustíveis no Brasil. E nós também, só que tem um outro detalhe, o custo do Brasil para se produzir isso aqui, como seria? Será que seria mais caro do que na Rússia? Para implantar uma indústria que seja capaz de fazer o refino, porque já foi tentado uma vez, foi gasto bilhões lá no Pará, se eu não me engano, naquela André Lima lá, que é aquela siderúrgica lá, que era aquela refinaria que foi proposta para ser montada em Brasil e Venezuela, jogou bilhões lá, muitos bilhões, até hoje não ficou pronta, tal, e não se falou mais desse negócio, e o Brasil continua importando gasolina e diesel da Rússia e de outros países. Infelizmente, o Brasil vai ter que achar uma saída, claro, e a Petrobras também vai ter que trabalhar para tentar importar de outros países, porque senão nós vamos ter taxados aí, até tarifados aí, vai ter multa, vai chegar uma hora que o pessoal vai querer aí aplicar algumas sanções no Brasil se continuar assim. Se essa guerra evoluir, nós vamos ter que nos meter nisso aí e tal, e vamos fazer o quê? Nós vamos ser sancionados, infelizmente. A notícia de hoje foi essa, pessoal. Mais uma vez a notícia não foi boa, tá? Mas espero que vocês curtam, comentem e compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.